Nesse vídeo a gente vai dar continuidade ao estudo da integral indefinida e vamos ver as integrais de algumas outras funções. Então a gente fechou a aula passada falando a respeito de duas integrais importantes que são integral de du, que é simplesmente u mais c, integral de u elevado a n du, que é igual a u elevado a n mais 1 sobre n mais 1, mais a constante c, sempre que n for diferente de menos 1. Por que isso aqui acontece? Imagine que eu esteja integrando u elevado a menos 1 du e queira aplicar essa regrinha. Então, eu vou pegar o u, somar uma unidade aqui nesse expoente e dividir pelo resultado, né? Só que aí, olha o que acontece. U elevado a zero sobre zero, não existe nada dividido por zero. Essa integral aqui, ela tem um outro significado. Quando a gente tem u elevado a menos 1, que é a mesma coisa que 1 sobre u du, a integral disso é ln de u mais c. Por quê? Porque a derivada de ln de u é 1 sobre u vezes du, tá? Essa, por enquanto, a gente não vai usar muito não, tá, gente? Outras integrais extremamente importantes, e todas elas estão naquela tabela que eu disponibilizei para vocês, são a integral do cosseno de u, du, é seno de u. Por quê? Porque quando eu derivo seno, eu encontro cosseno. Já a integral do seno de u, du, é menos cosseno de u. Aqui tem que tomar muito cuidado para não esquecer o sinal, por isso que eu recomendo que vocês usem bastante aí as tabelas, tá? A integral da secante ao quadrado de u du é tangente de u, porque quando deriva tangente vai dar secante ao quadrado, mais a constante c. A integral da cossecante ao quadrado de u du é menos cotangente de u mais c. A integral da secante de u vezes tangente de u du é a secante de u, pelo mesmo motivo das outras, tá? Porque quando a gente deriva essa função, a gente cai nessa. A integral da cossecante de u vezes cotangente de u du é menos cossecante de u mais c. Ah, professora, tem que decorar isso? Não, gente, não tem que decorar isso daqui não, tá? Mas o que acontece? Você tem que entender a ideia que a partir do momento que você sabe derivada, automaticamente você sabe a integral também, porque as funções se relacionam. Também tem a integral da exponencial de u du, que é igual a ela mesma, mais a constante c. Bom, então essas são as principais. Vamos resolver alguns exemplos. Então, no primeiro exemplo, eu quero resolver a integral de menos 5 seno de x dx. Primeira coisa que eu vou fazer é tirar esse menos 5, porque ele está multiplicando a função e ele é uma constante. Se eu tirar ele do integrando, fica bem facinho de usar a tabela de integrais. Então, aqui eu tenho igual a menos 5. Qual é a integral de seno de x dx? Vocês podem consultar a tabela. A integral do seno é menos cosseno. Então, aqui eu tenho que colocar parênteses. A variável aqui é x, né? Mais a constante c. Vou fazer aqui o jogo de sinal. Então, 5 cosseno de x mais a constante c. Uma forma legal, né, de vocês conferirem se isso aqui está correto, é derivar essa função. Então, quando eu faço a derivada, o que eu tenho? Derivada de 5 cosseno de x, 5 vezes menos seno de x. E a derivada da constante é zero. Então, aqui vai ficar menos 5 seno de x, igualzinho ao que foi dado no exercício. Nesse segundo exemplo, nós vamos integrar menos 2 cosseno de t dt. Menos 2 está multiplicando, então eu vou tirar ele do integrando. Então, vai ficar menos 2, integral do cosseno de t dt. É igual a menos 2. Qual é a integral do cosseno de t? Você pode consultar. Ó, a integral do cosseno de u é seno de u. Então, integral de cosseno de t é seno de t. Mais a constante. Ou ainda eu posso escrever menos 2 seno de t mais c, que é a mesma coisa do que está em cima, né? Se eu quiser conferir, basta eu derivar este resultado. Eu recomendo que vocês façam essas derivadas, gente, porque quanto mais você pratica a derivada, mais você aprende a integral, tá? Então, derivando, como é que vai ficar? Menos 2 vezes derivada do seno de t é cosseno de t, mais a derivada da constante que é zero. Nem vou colocar aqui. Olha lá, voltou na função dada, tá vendo?
Na próxima integral, nós temos integral de menos secante ao quadrado de x sobre 3 dx. Notem que o número que está multiplicando essa secante ao quadrado aqui é menos 1. Então, eu vou tirar esse menos 1 e vou tirar esse 3 do denominador. A fração que está aqui é menos 1/3. Por que eu faço isso, né? Para poder facilitar a visualização do que eu tenho dentro do integrando. Aí, qual é a integral de secante ao quadrado de x? O que eu derivo e dá secante ao quadrado de x? É tangente de x. Mas você pode voltar aqui e consultar suas anotações. Olha lá aqui, ó. Então, eu vou ter menos 1/3 vezes tangente de x mais a constante c. Finaliza aqui. Se você quiser conferir, basta você derivar esse resultado. A derivada é bem rapidinha. Menos 1/3 vezes derivada da tangente de x, secante ao quadrado de x, mais derivada da constante que é zero. Olha lá, a gente voltou na função, porque isso aqui eu também posso escrever assim, ó. Menos secante ao quadrado de x sobre 3, como foi dada lá, tá? Nessa próxima integral, nós temos integral de menos 3 cossecante ao quadrado de x dx. Esse menos 3 está multiplicando a função, então eu vou tirar ele do integrando. Menos 3 integral de cossecante ao quadrado de x dx. Então, isso aqui vai ser igual a menos 3. Qual é a integral da cossecante ao quadrado de x? Integral da cossecante ao quadrado de x é menos cotangente daquela variável. Então, menos cotangente de x mais a constante c. Aqui eu não posso deixar a resposta desse jeito. Então, fazendo aqui o produto, eu vou ter 3 cotangente de x mais a constante c. Aqui termina. Derivando, só para a gente poder conferir, 3, derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado de x, mais a derivada da constante que é zero. Então, aqui vai ficar menos 3 cossecante ao quadrado de x. Observem que voltou no que foi dado lá no exemplo. Nesse próximo, a gente tem 2/5 de secante de θ, tangente de θ de θ. Então, eu vou tirar essa constante daqui do integrando, porque ela está multiplicando a função. Então, vai ficar 2/5 integral de secante de θ vezes tangente de θ de θ. Então, isso aqui vai ser igual a 2/5 vezes. Qual é a integral de secante vezes tangente? Olha ela aqui. É secante da variável. Então, a secante de θ mais a constante c termina aqui. Na próxima integral, nós temos integral de cossecante vezes cotangente, dividido por 2, né? A variável aí é θ. Observem que aqui no numerador é como se eu tivesse 1 e no denominador 2, então a fração é meio, eu posso tirar do integrando. Então, meio da integral de cosseno de θ, cotangente de θ, de θ. Então, isso aqui vai ser igual a meio vezes. Qual é a integral da cossecante vezes a cotangente? Olha ela aqui. Menos cossecante da variável. Então, menos cossecante da variável mais a constante c. Se vocês não usarem parênteses aqui, fica errado, porque dá a impressão que é meio menos a cossecante. Na verdade, é meio vezes o resultado dessa integral, que é menos cossecante, tá? Aí, arrumando um pouquinho essa resposta, então, eu vou ter menos meio cossecante de θ, mais a constante c, ela termina aqui. Agora, a gente vai integrar 4e na x, ou 4 exponencial de x. 4 está multiplicando, eu posso tirar do integrando, então 4 integral de exponencial de x dx, que vai ser 4 vezes a integral da exponencial de x, ela mesma, mais a constante c. Não desconfiem quando vocês acharem que uma coisa está muito fácil. No cálculo pode acontecer de realmente a coisa estar fácil. E para a gente fechar esses exemplos, eu tenho aqui uma integral composta por várias somas aqui, né? Que eu tô somando números positivos, outro negativo aqui. Então, eu vou separar isso aqui em várias integrais. A primeira integral, então, vai ser 2 exponencial de x dx. A segunda integral, mais integral de 5x dx. A terceira,
vai ser mais integral de 3 cosseno de x dx. E a última vai ser menos integral de 1 dx. O 1 não precisa escrever. Onde tem constante multiplicando, eu vou tirar do integrando. Então, vai ficar 2 vezes integral de exponencial de x dx, mais o 5 aqui está multiplicando. Então, 5 vezes a integral de x dx, mais 3 vezes a integral do cosseno de x dx, menos a integral de dx. Aí vocês podem consultar a tabela ou simplesmente começar a forçar aí a memória para lembrar das formulinhas, né? Então, eu tenho 2 vezes integral da exponencial de x é ela mesma, mais 5 vezes a integral de x, que é x. Lembra que a potência aqui é 1, gente? Então, vai ficar 1 mais 1 sobre este resultado. Mais 3 que multiplica. Qual é a integral do cosseno de x? É seno de x. Menos, qual é a integral de dx? É essa primeira aqui, ó, desse formulário. A integral de d daquela variável é simplesmente a variável. X mais a constante c. Não pode esquecer da constante, tá? Agora, a gente vai só arrumar aqui. 2 exponencial de x, mais 5x ao quadrado sobre 2, mais 3 seno de x, menos x, mais a constante c. Lembrando que se vocês derivarem essa função que apareceu na resposta, vocês vão voltar nessa que foi dada dentro da integral. Vou só mostrar para vocês a tabela, onde que estão essas formulinhas, tá? Eu recomendo que vocês imprimam a tabela ou deixem ela aberta o tempo todo para fazer essas consultas, porque isso vai facilitar bastante. Então, tá aqui a tabela. De um lado tem as derivadas, que a gente já viu as mais importantes. A gente não vai precisar de todas essas, mas se vocês precisarem um dia, as formulinhas estão aí. Aqui embaixo tem algumas identidades trigonométricas importantes. E aqui estão as integrais. Então, as principais que a gente viu nessa aula estão aqui. Usem e abusem dessas formulinhas, tá, gente? Algumas fórmulas de recorrência que talvez a gente veja mais pra frente. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar, tá bom? Até a próxima aula, pessoal!